Levítico capítulo 5, do verso 14 até o verso de número 7 do capítulo 6. Diz assim a palavra de Deus: Disse mais o Senhor a Moisés: quando alguém cometer ofensa e pecar por ignorância nas coisas sagradas do Senhor, então trará o Senhor, por oferta do rebanho, um carneiro sem defeito, conforme a tua avaliação, em ciclos de prata, segundo o ciclo do santuário, como oferta pela culpa. Assim restituirá o que ele tirou das coisas sagradas, e ainda acrescentará o seu quinto, e o dará ao sacerdote. Assim o sacerdote, com o carneiro da oferta pela culpa, fará expiação por ele e lhe será perdoado. E se alguma pessoa pecar e fizer contra algum de todos os mandamentos do Senhor, aquilo que se não deve fazer, ainda que não o soubesse, contudo será culpada e levará a sua iniquidade. E do rebanho trará o sacerdote um carneiro sem defeito, conforme a tua avaliação, para oferta pela culpa. E o sacerdote por ela fará expiação no tocante ao erro que por ignorância cometeu, e lhe será perdoado. A oferta pela culpa certamente se tornou culpada ao Senhor. Capítulo 6. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: quando alguma pessoa pecar e cometer ofensa contra o Senhor, e negar ao seu próximo o que este lhe deu em depósito, ou penhor, ou roubar, ou tiver usado de extorsão para com o seu próximo, ou que, tendo achado perdido, o negar com falso juramento, ou fizer alguma outra coisa de todas em que o homem costuma pecar, será, pois, que tendo pecado e ficado culpada, restituirá aquilo que roubou, ou que extorquiu, ou o depósito que lhe foi dado, ou o pedido que achou, ou tudo aquilo sobre o que jurou falsamente, e o restituirá por inteiro, e ainda a isso acrescentará a quinta parte. Aquele a quem pertence lhe o dará no dia da sua oferta pela culpa. E por sua oferta pela culpa, trará do rebanho ao Senhor um carneiro, sem defeito, conforme a tua avaliação, para oferta pela culpa. Trá-lo-á ao sacerdote, e o sacerdote fará expiação por ela diante do Senhor, e será perdoada de qualquer de todas as coisas que fez, tornando-se por isso culpada. Vamos orar a Deus novamente. Deus, nos mostre Cristo Jesus neste texto, nos faça ver, ó Deus, a gravidade do pecado e a preciosidade da graça. Nós possamos ser encantados por o Deus que propicia a redenção a nós. Oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu quero olhar com você sobre o seguinte tema: livres da dívida. Livres da dívida. Talvez se eu tivesse divulgado isso no Facebook ou no Instagram, talvez você dizia: o pastor vai pregar a teologia da prosperidade. Um dia para você ser livre da dívida. Na verdade, esse título, Livres da Dívida, é um título de um capítulo de um livro escrito por Kenneth Mathews. Esse livro é intitulado Levítico, Deus Santo, Povo Santo. E Kenneth Mathews, ao tratar deste capítulo 5, ele dá exatamente esse título, Livres da Dívida. E chamou a atenção uma história que ele conta na abertura deste capítulo, onde ele narra a história de uma pessoa que pagou a sua dívida 47 anos depois. Esta pessoa, ainda quando estudava no 9º ano da escola, ela pegou um livro lá na biblioteca, emprestado. E aí levou para casa e de repente muda para cá, muda para lá o lugar do livro, e foi passando o tempo, e a pessoa não devolveu o livro à biblioteca, não pagou o valor por isso, e foi ficando. Naturalmente que o tempo passa,
Em alguns momentos ele acha o livro e diz, eu tenho que entregar esse livro. Mas aí deixa mais um tempo. E aí, com 47 anos depois, ele procurou a biblioteca e entregou o livro. E pagou uma multa de $171, por causa desse tempo de atraso aí. E aí, então, esse rapaz, ele comenta do porquê que ele resolveu entregar o livro quando ele chegou a esses 47 anos de atraso, né? Ele disse o seguinte: era melhor devolver logo antes que esperássemos mais 10 anos. E aí devolver com 57 anos iria pegar mal. O que ele está dizendo é o seguinte: em um momento ou outro eu precisava devolver o livro. O livro não é meu. E eu posterguei isso durante um tempo. Mas então ele levou. E curioso é a fala da bibliotecária que recebeu esse livro. Ela disse a seguinte frase: nunca é tarde demais para devolver os seus livros. Se você pegou um livro emprestado comigo, com um pastor, nunca é tarde para você devolver o livro, tá bom? Irmãos, o que mostra essa história é a necessidade de pagar pela dívida. Nós vivemos em um país onde cada vez mais aumenta o número de devedores. E naturalmente que há diversas razões para isso. Há pessoas bem intencionadas que acabam caindo numa dívida. E se você caiu numa situação de dívida, não significa necessariamente que você é alguém de mau caráter. Há os meios naturais de você lidar com essa dívida. Procurar a pessoa, fazer cronograma de pagamento. E a própria lei estabelece diversas questões para você lidar com isto. Mas é sintomático o fato de que o nosso país, o número de pessoas no SPC é enorme. E alguns até têm aquela mentalidade: não, o nome fica durante um tempo, depois o nome sai automático, é limpo. E assim as pessoas vão vivendo ciclos e mais ciclos em cima de dívidas. Mas a dívida precisa ser paga. Na Escritura, dívida nenhuma passava sem ser paga. E o livro de Levítico é um livro que lida com leis. É um livro até difícil de você ler. Talvez você ouviu até poucos sermões em Levítico. Levítico é um livro que você olha e diz: nossa, tantas leis tão longe da gente, tão estranhas. Muitas leis aqui são chamadas de leis cerimoniais. O que significa isso? No Antigo Testamento, Deus deu 3 tipos de leis. Lei civil, as leis que estavam ligadas à nação de Israel enquanto nação. Nós não temos uma nação cristã, então essas leis não se aplicam diretamente. As leis cerimoniais, as leis ligadas com o culto e os sacrifícios que eram oferecidos, que esta é uma das leis assim, cerimonial. E as chamadas leis morais, que é a base de todas as outras 2 leis. E naturalmente que a lei moral vale para todos sempre. E a forma como essa lei moral se desenvolve, na lei civil e na lei cerimonial, ela tem as suas mudanças ao longo do tempo. Principalmente porque na lei cerimonial, Jesus cumpre em nosso lugar. Levítico vem mostrando, se você estivesse lendo o Levítico de forma sequencial, uma série de sacrifícios. Sacrifícios pacíficos, sacrifícios por pecado do sacerdote, sacrifícios pelo pecado da congregação toda, e vai uma série deles. Aqui nós encontramos sacrifícios relacionados com o pecado da culpa, pelo pecado da dívida e pelo pecado da ignorância relacionada a tudo isso. Eu quero olhar com você então sobre como sermos livres da dívida. As dívidas que temos e como sermos livres da dívida. Naturalmente que eu estou falando da dívida diante de Deus, da dívida diante do nosso Criador. E como que Deus lida com as nossas dívidas? Primeira lição: defraudando a Deus. O capítulo 5, verso 14 até o verso 19, você encontra Deus legislando sobre pessoas que tinham defraudado a Ele mesmo, que tinham roubado do próprio Deus. E o texto começa dizendo: disse mais o Senhor a Moisés. Moisés é o mediador dessa aliança no Antigo Testamento. Moisés é aquele que vai trazer a lei dada pelo próprio Deus. E Deus está dizendo para Moisés o que Moisés deveria dizer para aqueles que porventura roubasse a Deus algumas coisas. Você diz: como que alguém vai roubar a Deus? Olha lá o versículo 15. Quando alguém cometer ofensa e pecar por ignorância nas coisas sagradas do Senhor.
A ideia de coisas sagradas do Senhor eram coisas relacionadas com o culto ao Senhor. Era relacionado com as coisas que estavam dentro da tenda, do tabernáculo. E tinha diversas coisas relacionadas com isso. Desde a mobília daquele lugar, até mesmo os sacrifícios que eram oferecidos. E Deus está legislando sobre a forma como alguém mexe com o culto que deveria ser dado a Deus, rouba de Deus aquilo que deveria ser entregue a Deus, como que isso deve ser feito. Se você olhar bem, o texto diz para nós dos pecados por ignorância. Como eu disse, Levítico é um amaranhado de leis e legislação bem específica. Existia o pecado por ignorância e existia o pecado por rebeldia. Qual que é a diferença dos dois? E existia forma diferente de tratar os dois. O por ignorância era porque a pessoa nem sabia que aquilo era pecado. Ela nem estava lembrando daquele fato. Mas ainda assim era pecado. Já o de rebeldia era consciente. A pessoa planejou, a pessoa sabia que estava quebrando tal e tal lei. Mas mesmo assim fazia. Aqui é específico, que é chamado do pecado pela culpa. Pela culpa. Olha então, esse pecado que afetava as coisas sagradas do Senhor. Que tipo de pecados eram estes? Por exemplo, era comum oferecer sacrifícios. E tinha alguns tipos de oferta que você dava uma parte da carne, e o sacerdote pegava aquela carne, e ele comia uma parte, e a outra parte ele oferecia a Deus. Mas sabe o que alguns sacerdotes faziam? Comia as duas partes da carne. Ele estava roubando de quem? De Deus. De Deus. Mas mais, tinha outros tipos de leis que o próprio ofertante poderia ficar com uma parte. Outras não. E sabe o que no meio disso tudo fazia? O ofertante ia e roubava de Deus, a parte de Deus. E o texto está dizendo, quando você fizer isso com as coisas sagradas, isso é uma ofensa, isso é um roubo, você está defraudando a Deus. Irmãos, nós sabemos em Malaquias, conforme nós vimos, que o dízimo pertencia a Deus. E no Antigo Testamento essa estrutura de dízimo estava toda ligada a diversas coisas. Inclusive a própria lei civil de Israel. E muitas vezes as pessoas roubavam a Deus não entregando aquilo que pertencia ao Senhor. E Deus diz, volta-se para mim. Primeira lição que eu quero que você entende é defraudando a Deus. Isso é possível acontecer até mesmo por ignorância. Às vezes a gente tem a mania de achar que a ignorância nos torna livres da culpa. Não nos torna livres da culpa. Você não pode diante de Deus dizer, mas eu não sabia que isso era pecado. Isso não é suficiente. Mesmo sendo por ignorância, ele diz, isso você está culpado diante de Deus. Tá, pastor, quando eu olho para tudo isso, então tenho a constatação de defraudar a Deus. Hoje eu pergunto, como é que nós defraudamos a Deus? Como é que nós roubamos de Deus? E o autor que eu citei daquele livro, ele lista para nós algumas formas de nós atualmente defraudarmos a Deus. Nós não lidamos com sacrifícios, nós não temos coisas santas, essa mesa não é santa, esse púlpito não é santo, não é você tocando nisso aqui que você está roubando a Deus, não é dessa forma. Mas como é então que hoje, no Novo Testamento, nós roubamos a Deus? Nós roubamos a Deus quando nós retemos ou pervertemos o culto que é devido a Ele. Deus é o centro da adoração, e Deus nos fez para a adoração. Quando eu e você retemos esta adoração, quando eu e você deixamos de congregar no domingo, no dia do Senhor, deixamos de render a Ele o louvor que merece, eu e você estamos defraudando a Deus. Nós estamos roubando a glória de Deus. Não no sentido de que estamos deixando Deus mais pobre de glória, mas no sentido de que nós não estamos dando a Ele o que a Ele deve ser dado. E você precisa começar a filtrar a sua vida. Quantas vezes você defrauda a Deus por não ir ao culto ao Senhor? E você troca isso por algumas razões, por algumas coisas na sua vida.
E em última instância, você precisa saber que você roubou de Deus neste domingo a glória que era devida a Ele, quando você não se reuniu para congregar. Segunda questão que nós roubamos a Deus hoje, nos dias atuais, quando comprometemos a nossa vida de santidade para escolher um caminho que desagrada a Deus. Sabia que você não pertence a você mesmo? Você não é dono do seu nariz. Você não faz da sua vida o que você bem entende. Não faz. Se você vive a sua vida do jeito que você acha, do jeito que dá na telha, saiba que você está roubando de Deus o compromisso de uma vida santa. Porque Deus comprou você. Deus pagou um preço por você. Você era escravo de alguém, de Satanás. E Deus paga um preço, resgata você, torna você uma propriedade dele. E diz, coloca o nome dele em você e diz, você vive para a minha glória. E aí você quer viver para a glória pessoal. Você quer viver de acordo com o que você acha melhor. Entenda uma vez por todo que isto é roubar a Deus. Porque você é propriedade de Deus. Se você não faz da sua vida algo que é para a glória de Deus, você está roubando o Senhor. Nós defraudamos a Deus quando deixamos de dar a Ele o nosso tudo. O que é o nosso tudo? É tudo aquilo que nós fazemos. Paulo disse que nele nós existimos, nele nós nos movemos, que todas as coisas é por meio dele, é para ele, é para a glória dele. Paulo diz, quer comais ou bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei para a glória de Deus. Quando algo vem nas suas mãos, quando a sua profissão, a sua situação, algo que está nas suas mãos, e você não faz o melhor que você pode fazer, você está roubando de Deus. Porque Deus chamou você para exercer um mandato no mundo. Ao criar o mundo, Deus nos cria a imagem e semelhança dele, e Deus dá a nós um mandato cultural, de nós sermos administradores deste mundo que Deus fez. E aí quando você é negligente em atuar, você que é a imagem de Deus, e Deus coloca você para agir, você age em 30, 20, 10% da sua capacidade, sem se inteirar plenamente naquilo que Deus colocou nas suas mãos. Isso eu não estou dizendo de coisas de igreja apenas, lógico que coisas de igreja também, mas nós não fazemos essa dicotomia. Nós estamos dizendo de tudo que chega nas suas mãos, de tudo que é lícito de ser feito, deve ser feito conforme a tua força. Quando eu e você não somos os profissionais melhores naquilo que Deus nos coloca para sermos, saiba que em última instância você está roubando de Deus, porque você foi colocado para dar o seu melhor. Mas como que lida com essa defraudação de Deus, diante de Deus? Tem solução para isso? Tem. Lei de Deus tinha graça. Esquece essa dicotomia falsa de que no Antigo Testamento era pela lei a salvação. Não era. Toda a lei do Antigo Testamento existe graça sendo mostrada na lei. Como que alguém lidava então quando descobria que tinha quebrado esse princípio? Que tinha roubado algo que pertencia a Deus? Olha lá o verso de número 15. Quando alguém cometer ofensa e pecar por ignorância nas coisas sagradas do Senhor, então alguém, de alguma forma, ele vai descobrir que ele havia pecado. Então, vamos ler? Trará o Senhor por oferta do rebanho um carneiro sem defeito, conforme a tua avaliação em ciclos de prata, segundo o ciclo do santuário, como oferta pela culpa. Se você roubou alguma coisa do santuário, se você levou alguma coisa, se você defraudou a Deus, como você faz? Pega um carneiro sem defeito e entrega. Mas olha mais, olha o verso 16. Assim restituirá o que ele tirou das coisas sagradas e ainda acrescentará o seu quinto. Você devolve e você paga 20% a mais do valor que você havia defraudado, que era de Deus. Você precisa recompensar no valor que você roubou.
Não é só devolver a mesma quantidade, mas tinha que dar 20%, um quinto. Ok, pastor, eu entendi quando nós roubamos as coisas, mas e quando nós só quebramos leis? Olha lá o verso 17. E se alguma pessoa pecar e fizer contra algum de todos os mandamentos do Senhor, aquilo que se não deve fazer, vamos ler agora? Ainda que não soubesse, contudo será culpada e levará a sua iniquidade. Agora ele diz, a pessoa não levou nada envolvendo o culto, envolvendo o tabernáculo, mas a pessoa quebrou uma das leis de Deus. E são várias, aqui ele não está falando só dos 10 mandamentos, ele está falando de todo o sistema de leis do Antigo Testamento. Ele dizia, a pessoa nem sabia que tinha aquela lei. Não tem o Brasil? Às vezes quando você quebra uma lei, você descobre que tinha lei, você nem sabia que tinha tal lei. Mas a ignorância não te absolve. Você não pode alegar a ignorância da lei, como você não poderia alegar a ignorância dessa lei. E se você quebrou uma das leis de Deus, o que você faz? Olha lá de novo, verso 18, e do rebanho trará o sacerdote um carneiro sem defeito, conforme a tua avaliação, para oferta pela culpa. E o sacerdote por ela fará expiação no tocante ao erro que por ignorância cometeu, e lhe será perdoado. Eu espero que você tenha entendido que a ênfase deste meu sermão não é aqueles grandes mandamentos. É exatamente aquilo que você erra por ignorância, sem saber. Isso ainda assim deixa você na situação de culpado. Não bastava ele dizer, agora eu aprendi, agora eu entendi o que é. Não bastava isso. Eles precisavam de uma redenção. Eles precisavam de uma substituição. Se você percebe um carneiro ou um cordeiro sendo morto, o que está acontecendo aqui é uma substituição, porque todo o pecado, o salário do pecado é a morte. O salário por quebrar qualquer lei é a morte. E o indivíduo que tivesse defraudado a Deus, ou defraudado a quebra das leis de Deus, merecia morrer. Mas Deus é gracioso, sempre foi. Deus é misericordioso, sempre foi. E Deus disse para ele, tem uma forma de você lidar com o seu pecado. É você fazer com que um cordeiro morra no seu lugar. É você entregando algo para que possa ter a vida tirada, para que você seja preservado. Irmãos, percebe o que é o pecado? O pecado não é algo que pode passar sem ser tratado corretamente. O pecado exige derramamento de sangue. Em Levítico, no Antigo Testamento, você lê o tempo todo sangue. Se você vivesse em Israel o tempo todo, você ia ouvir alguns gritos de animais sendo mortos. Você iria ver sangue. Isso estava permeado no Antigo Testamento, para mostrar para o povo quem eles são. Eles são pecadores. E eles precisam de uma morte que possa libertá-los da condição de transgressores, que possa quitar a dívida. Naturalmente que você sabe, à luz do Novo Testamento, que o único cordeiro que é capaz de fazer isso definitivamente na história é Jesus Cristo. Durante o Antigo Testamento, todos os dias, enquanto tiveram todo o período sacrificial, tinha lá envolvido morte, para que num único dia, numa cruz do Calvário, alguém morresse uma vez por toda, definitivamente, para que cessasse aqueles derramamentos de sangue, porque aqueles derramamentos de sangue só apontavam para o verdadeiro derramar de sangue, que era de Jesus Cristo. Naquele dia que Cristo morre na cruz do Calvário, pessoas que tinham pecado durante todo o Antigo Testamento por ignorância, e que ofereceram, se arrependiam, ofereciam um sacrifício, foram perdoados na cruz do Calvário, pelo sangue de Jesus. É aquele sangue de Jesus que os outros sangues simbolizavam. Nunca foi para o sangue de animal, conforme você viu em Hebreus, o sangue de animal não purifica coisa nenhuma. Mas o sangue de animal lembrava da condição de pecado entre o ser humano e Deus. Mas eu quero olhar com você a segunda forma de defraudar, segunda e última forma. E a segunda forma é defraudando o próximo.
Lembra do texto de Mateus? Qual que é o resumo da lei? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a nós mesmos. Levítico diz, você está defraudando a Deus. E agora Levítico vai dizer, você está defraudando o próximo. E aí tem lei sobre isso. Olha lá o capítulo 6. Defraudando o próximo. Falou mais o Senhor a Moisés dizendo, quando alguma pessoa pecar e cometer ofensa contra o Senhor e negar o seu próximo, vamos ler agora, o que este lhe deu em depósito, ou penhor, ou roubar, ou tiver usado de extorsão para com o seu próximo, ou que tendo achado perdido, o negar com falso juramento, ou fizer alguma coisa de todo em que o homem costuma pecar, será, pois, que tendo pecado, vamos ler agora, e ficado culpada. Só até aí. Percebe, ele lista para nós nessa relação com o próximo, ele cita algumas coisas, depois ele generaliza, dizendo qualquer outra forma de pecar. Ele mostra como que na relação com o próximo, existe o risco de nós defraudarmos o outro, de algumas formas. Uma delas é negar o seu próximo, aquilo que é devido. Essa ideia aí do versículo 2, negar o seu próximo o que este lhe deu em depósito, é a ideia de alguém que deixava na administração do outro, emprestava para o outro, arrendava para o outro, e a pessoa ficava com o bem de alguém, mas na hora de administrar aquele bem, ele defraudava, ele não administrava corretamente. Está dizendo, isso é defraudar o outro. Você tem sob as suas mãos algo que pertence ao outro, e você não faz da forma correta, você está roubando o próximo. Depois ele diz da ideia de extorsão mesmo do próximo, a ideia de você tirar das mãos do próximo aquilo que pertence a ele. E a ideia aqui é uma ideia de extorsão, de roubo, de quem é poderoso para fazer isso. E muitas vezes vai fazer isso não necessariamente roubando de forma visível, mas estabelecendo uma relação com o mais frágil, onde porque ele tem mais poder, porque ele tem o poder econômico, porque ele tem o poder cultural, porque ele tem o poder social, então de certa forma ele rouba do mais frágil. Porque se ele é mais fraco, ele depende de mim, ele depende do meu dinheiro, ele depende do meu emprego, ele depende de tudo meu. Então eu posso de certa forma usar deste poder para tirar aquilo que lhe é de direito. O texto está dizendo, ei, cuidado com isso. Isso é defraudar o próximo. E depois ele liga a ideia de enganar. Olha lá o versículo 3. Ou que tendo achado perdido, o negar com falso juramento. A ideia de você achou alguma coisa do outro e o outro diz, você achou? E diz, não, não achei. Não achei. Tem aquela frase, como é que é? Achado não é perdido, não é roubado. Não, está errado. Achado não é perdido. Me ajuda aí. Nem vocês sabem também. Achado não é roubado. Quem perdeu é um relaxado. Lembra desse ditado? Isso não vale na palavra de Deus, irmãos. Isso pode valer na cultura, talvez pode até valer na lei civil, não sei como é que está isso, mas na palavra de Deus não vale. Em Deuteronômio, capítulo 22, vai dizer, se você achasse, lembra que naquela época é muito a ver com animais. Então se você achasse um boi vagando lá, você diz, se você sabe quem é o dono, corre e entrega logo, avisa ele. Agora você não sabe quem é o dono, ele diz, pega o boi e guarda ele, cuida dele, até o momento que alguém vai chegar e vai dizer, olha, eu perdi um boi. Ah, está aqui, é seu. Na nossa cultura, às vezes a gente acha que achou é porque Deus está dando. É comum, é muito comum a pessoa ir na padaria e alguém dá um troco a mais, a pessoa chegar em casa e agradecer a Deus, dizendo, Deus, obrigado porque o Senhor me deu. Estava difícil a vida, alguns dão até testemunho nas igrejas, estava lá no aperto. Não, se alguém perdeu, não pertence a você. Óbvio que você vai guardar, e se não aparecer dono, aí sim, você vai desfrutar, não tem jeito. Tem como você achar o dono. Mas a ideia do texto é, lembre-se que isso não pertence a você, que tem um dono, e se em algum momento ele aparecer, deve ser devolvido. Deve ser devolvido. Esta é a ideia.
A ideia é muito séria de como nós lidamos com aquilo que é do outro, Eu e você somos criados em uma cultura do jeitinho, a ideia de levar vantagem sempre. E nessa busca de levar vantagem sempre, nós corremos o risco de tirar daquilo que pertence ao outro. Quando nós cortamos fila, nós estamos tirando a vez do outro. Tá, e como lida com tudo isso, pastor? Vamos ver como é que Deus colocou na lei? Como que lidaria com tudo isso? Olha o verso 4. Será, pois, que tendo pecado e ficado culpada, vamos ler? Restituirá aquilo que roubou, ou que extorquiu, o depósito que lhe foi dado, ou o perdido que achou, ou tudo aquilo que o jurou falsamente. Vamos ler agora? Restituirá por inteiro, e ainda isso acrescentará a quinta parte. De novo, um quinto, de novo 20%. Aquele a quem pertence, lhe dará, vamos ler agora? No dia da sua oferta pela culpa. Ele diz, trate logo. É uma dívida sua, procure tratar com isso. E você tem que restituir 20%. No Brasil, às vezes, o sistema é mais ligado a prender do que a restituir o que roubou. E as pessoas roubam, ficam presas durante 1 ou 2, 3 anos, e de repente está todo mundo solto de novo, voltando a praticar os mesmos delitos. Nas Escrituras você encontra muito essa ideia de restituir. E você precisa restituir pagando uma indenização sobre. Talvez você precise mudar a sua cultura de levar vantagem nas negociações. Você precisa entender que você precisa tratar corretamente. E se você defraudou alguém, não tenha medo de fazer aquilo que Zaqueu fez. Zaqueu, quando encontrou Jesus, teve a vida transformada, ele disse, se eu roubei de alguém, eu vou restituir mais. Nós precisamos entender a seriedade de roubar aquilo que pertence ao outro, roubar o tempo do outro e qualquer outra coisa. Mas olha mais, será que só fazer isso resolve? Se você pecou contra o outro, então você foi lá, pagou e deu 20% ainda. Está resolvido a vida? Não. Nem esse pecado que é contra o próximo se resolve apenas na dimensão financeira, na dimensão da minha obra, do meu esforço. Olha o que ainda tem que ser feito. Verso 6, vamos ler? E por sua oferta pela culpa, trará do rebanho ao Senhor um carneiro sem defeito, conforme a tua avaliação, para oferta pela culpa. Vamos ler? Trá-lo-ás ao sacerdote, e o sacerdote fará expiação por ela diante do Senhor. Por que isso? Se você roubou, foi do outro. Se você já restituiu, se você já pagou, você está quite. Você está quite com o outro, mas você não está quite com Deus. Todo pecado contra o próximo é, acima de tudo, um pecado contra Deus. Não basta resolver nessa dimensão. Não basta ser bons cidadãos. Não basta ser bons de ética. Tem muita gente aí fora assim. Eu e você precisamos de uma redenção diante de Deus. Não tem jeito, precisa ter sangue derramado. E aqui o sangue foi derramado de um cordeiro, para mostrar que as obras humanas não é suficiente para pacificar a relação com Deus. Restituição não resolve a nossa relação com Deus. Arrependimento somente não resolve. Tudo isso aqui é quando alguém se arrependeu, ele descobriu que tinha errado. É o pecado pela culpa, ele percebeu, poxa, eu errei. Isso pertencia ao outro. Ele está arrependido. Não resolve só arrependimento. Precisa de uma morte de um cordeiro. Por que isso? Porque você não é capaz de resolver a questão do perdão. Precisa de Deus. Precisa de um substituto. Precisa de sangue. Precisa de Cristo. Olha o verso 19. Oferta pela culpa é, versículo 7. E o sacerdote fará expiação por ela. Vamos ler agora? Diante do Senhor. E será perdoada de qualquer de todas as coisas que fez, tornando-se por isso culpada. Irmãos, este sermão
ele toca em dois grandes problemas da igreja evangélica brasileira. Uma delas é a dimensão de viver a vida com Deus sem ter essa relação com o próximo. Tem crentes que estão todo domingo adorando a Deus, cantando louvores, mas não tem problema nenhum em ser trapaceiro lá fora. Não tem problema nenhum de levar vantagem sobre os outros. E esse texto está dizendo para você, não dá para ser assim. É a dimensão com Deus e a dimensão com o próximo. Mas esse sermão toca na segunda questão, que tem muitos que estão na dimensão com o próximo, uma ética correta, e acham que resolve a vida pela sua ética. Não resolve. Você sempre vai precisar pedir perdão a Deus pela ofensa que você fez à sua esposa. Você deve pedir perdão a ela, mas você precisa pedir perdão a Deus. Pela ofensa que você fez ao seu filho, pela ofensa que você fez com o seu pai, com a sua mãe, com todos que estão ao seu redor. Acima de tudo, é uma quebra para com Deus. E acima de tudo, precisou de um sangue. Só assim, essa pessoa estava perdoada. Só quando o sangue foi derramado, que alguém era perdoado. Você não salva você mesmo. Seu padrão moral não salva você mesmo. Ignorância todos nós temos. Todos nós precisamos ter a dívida paga. É por isso que quando Cristo morre na cruz, Paulo chama isso que o escrito de dívida que era contra nós, foi cravado na cruz do Calvário, foi rasgado na cruz do Calvário. E aí sim, eu e você não temos mais dívida com Deus e nem dívida com o próximo. Por quê? Por causa de Jesus Cristo. E a minha pergunta é, você conhece Jesus realmente? Realmente você entende isso? Realmente Cristo é quem reconcilia você com Deus e com o próximo? Não seja um fariseu moderno. Não seja alguém baseado em você mesmo. Todas as leis do Antigo Testamento não podia ficar só na lei do que deve ser feito. Tinha alguma coisa dizendo, quando você quebrar ela, mate alguém no seu lugar. É só assim que você vai conseguir. E esse alguém é Jesus Cristo, que morreu por mim e por você. Vamos orar? Deus, obrigado porque o nosso resgate custou um alto preço. O nosso resgate custou o preço do teu Filho Jesus Cristo. Todos nós defraudamos a Ti e defraudamos o próximo. É de nos envergonharmos, ó Deus, que nós roubamos o nosso Criador e roubamos as pessoas que são a imagem e semelhança do nosso Criador. Roubamos das mais diferentes formas. Roubamos intencionalmente e roubamos mesmo sem saber. Por isso, ó Deus, nós queremos neste momento despertar, que o Senhor desperte o nosso coração, para que nós possamos restituir aquilo que nós temos falhado, e que nós possamos entender que não basta a restituição apenas, precisa do sangue, o sangue de Jesus Cristo. Deus, talvez há pessoas aqui que quebraram relacionamentos com familiares, com parentes, com amigos, com pessoas da igreja, com descrentes. E talvez tenham tentado resolver essas quebras de relacionamento apenas nos méritos delas. Não é suficiente, ó Deus. Que elas possam entender que precisa do sacrifício de Cristo sendo derramado. Nos ensine, ó Deus, a amar o Senhor sobre todas as coisas. A amar o próximo como a nós mesmos. E aprender a gravidade que é não amar. E o preço que é não amar, que é o sangue. Obrigado porque esse sangue não será cobrado de nós, porque foi cobrado por teu Filho Jesus Cristo. E isso nos torna livres de toda a dívida nesta noite. E é no nome dele que nós oramos. Amém.